lugar, nós queremos te ouvir. Você pode dizer isso? Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.
Sejam muito bem-vindos aos semeadores dessa noite linda. Linda, sim, claro que é linda. Afinal de contas, vocês estão aqui. E a gente está aqui toda segunda-feira jogando sementes, né? Muitas vezes, sementes que são jogadas para dezenas, centenas de pessoas. Às vezes, sementes que são jogadas para meia dúzia de pessoas, mas para nós isso não faz a menor diferença. Provérbios 19:21 diz que o coração do homem faz os planos, mas os desígnios de Deus é que prevalece. De Deus é que prevalece, né? E é isso, a gente não sabe. Eu tinha expectativa hoje de 300 pessoas aqui. Estava cheio de inscrições. A ideia é esse temporal. Mas que seja tudo para a honra e para a glória dele. Agradeço ao preletor que veio e a vocês que vieram, que enfrentaram esse temporal e que estão aqui para receber a sua porção de bênção da noite. Sejam muito bem-vindos aos semeadores. E é isso que nós fazemos, jogamos sementes. Mas não é qualquer semente, é uma semente preciosa, uma semente, a palavra de Deus, né? E o tema de hoje que nós escolhemos é um tema muito, talvez conhecido por vocês, porque é um ditado popular, né? Muita gente pensa que é um versículo bíblico, mas não é um ditado popular. Meu pai dizia muito isso aqui: diga-me com quem andas, que eu te direi quem tu és. Eu nem gostava quando ele falava isso, ele falava: vem papai com essas coisas. Diga-me com quem andas, que eu te direi quem tu és. Em tempos
de redes sociais, eu até mudaria um pouco esse ditado, diga-me quem tu segues, e eu direi quem tu és. Porque hoje a gente vive seguindo cada coisa, né? O problema é que quem a gente segue às vezes nos influencia. E as influências podem ser perigosas. Uma má influência ela pode ser muito perigosa para a vida da gente. E para falar sobre isso, sobre influência, sobre diga-me com quem és, eu te direi quem és, boas e más influências, a gente convidou nosso querido bispo, Dom Ivan Rocha, que todo mundo conhece aqui como Ivanzinho, né? Meu irmão, vem para cá, seja muito bem-vindo. Quando o Ivanzinho se sagrou, bispo, eu fiquei todo cheio de dente agora, sabe? Eu chamei de Ivanzinho, Dom Ivan, eu bispo, boa tarde. Mas é difícil, para a gente entrar nessa igreja assistindo Ivanzinho, todo mundo chamava de Ivanzinho. Daqui a pouco a gente tem que mudar isso, chamar de Dom Ivan. Mas a verdade é que, seja Ivanzinho, ou Dom Ivan, ou Bispo Ivan, ele tem sido bênção de Deus na vida não só aqui dessa catedral, como da Catedral da Reconciliação. E é um prazer ter ele aqui hoje, um privilégio, a agenda dele é muito grande. Por isso que eu nem ousei pedir a ele para remarcar, porque eu imagino que se ele fez, eu estou há 8 meses tentando essa data, eu consegui. Aí eu ia dizer, já está pedindo na próxima semana. Eu sei que você pediu muito. Mas estamos aqui. E eu dou glória a Deus pela vida de vocês que estão aqui hoje. E sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o nosso bispo, mas como aqui tudo começa e termina com oração, aí eu queria orar por ele. Eu até iria orar por ele, mas toda vez que tem pastor aqui no recinto, eu costumo dizer que soldado no quartel quer serviço, e eu estou vendo o pastor André, meu pastor ali sentado, ele é para cá, meu irmão, vem orar pelo bispo. Semana passada eu fiz isso com o Juninho, hoje eu estou fazendo com. Está vendo que o camarada vem aqui quietinho, assistiu a palestra, aí o outro já bota para tocar, o outro já bota para orar. Não, acho que não tem descanso não, né? Vamos orar. Obrigado, Deus, pela vida do teu filho. Obrigado pela disponibilidade de estar aqui conosco hoje e trazer para nós, eu tenho certeza, uma palavra tua, Pai, que tu tens usado teu filho e hoje não vai ser diferente. Que ele possa transbordar aqui do teu Espírito, Pai, que nós possamos receber a tua palavra. Fala não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, Pai. Que a tua boa semente seja plantada no nosso coração. Essa é a função desse ministério, plantar a tua semente. Que ao sair dessas portas saímos com as nossas consciências e as nossas mentes transformadas pelo poder do teu Espírito Santo. Amém, amém. A minha esperança é que André orando por mim viesse uma transferência de unção para eu ficar fecho no Bahia. Eu imaginar se eu com tênis amarelo, meu amigo, eu ia ficar bem demais. Ele anda com um amarelo e um vermelho, teve um dia que ele veio que era um amarelo e um vermelho. Deixa a cara. Amém? Boa noite. Ô Silvinho, deixa eu dizer um negócio. Eu me livrei do estreito agora. Porque se viesse 300 pessoas, ia ser mim. Eu programei aqui isso. Ainda bem que a gente está num número que dá para fazer o que eu programei. Porque o meu conteúdo termina em 10 minutos. Se você deixar eu falar, é 10 minutos. Estou dizendo isso porque eu estava na primeira reunião de semeadores quando esse ministério foi fundado, há alguns anos atrás. Você sabe quantos anos atrás? Quando eu entrei na igreja já existia. Não faz muito tempo não, né, André? 9 anos. Faz muito tempo não. Isso é recente. Eu me lembro exatamente de como foi a história. Elson Ramalho foi o líder que começou. E vocês vão saber porque eu estou contando a história. Tem um propósito. Ele me ligou um dia e eu não trabalho em cursinho, nunca trabalhei em cursinho na vida. Eu só ia dar meu olho e ir embora.
agora quando eu era aqui na Trindade, e um dia ele me ligou dizendo que estava com a ideia de quando terminava as Redecúrias, o que é que eu ia fazer? Não sabia o que fazer, terminava as Redecúrias. E eu disse que eu não tinha esse problema nos ministérios que eu coordenava, porque tanto no encontro de crença, que eu aqui coordenava o departamento infantil e os seminários, né? De vida, o seminário de crescimento e estudo. Então, nos ministérios que eu cuidava, eu não tinha socorro porque eu tinha grupos pequenos, eu tinha discipulados que eu não entrava. Mas que no possível era um problema. Eu falei, então eu quero criar um ministério que seja uma continuação das Redecúrias. A ideia de Elcio foi essa. Então, no primeiro semeadores eu estava, e eu me lembro demais dele dizer uma coisa que eu acho que era muito acertada. Esse negócio é até bom, mas depois ficou bom. Que eu me lembro que Elcio chegou para mim e disse assim, vamos fazer esse semeador, bora. Aí eu disse, tem um tema, primeiro, tem um tema, porque assim, o estudo da Redecúria tem um tema, né? E aí eu não me lembro qual foi o tema que ele deu, mas eu me lembro dele dizendo uma coisa assim, diz agora Ivan, não é uma palestra, não é um sermão, é uma Redecúria. Aí eu entendi, captei a mensagem. Eu falei, porque como a ideia é ser uma continuação de Redecúria, a ideia era que viesse um debate, uma conversa. E eu me preparei, foi ótimo. E depois disso, vim com uns 450 semeadores aqui, e depois, quando me mudei lá para a Recon, a gente tem também os semeadores da Recon lá. E que eu aperrei muito um pouco para a gente manter essa estrutura de não ser palestra. Porque vocês ouvem palestra demais, bicho. É muito sermão, é muito culto, é muito rolho, é muita coisa. Então eu não preparei uma palestra, não. Fiquei logo nervoso quando você dizer, eu vim para ouvir uma palestra das coisas. Não vai ouvir. E o outro disse, não, porque eu estava esperando 300 pessoas. Eu digo, mas foi também, porque eu não vim preparado para falar para 300 pessoas, eu trouxe uma provocação. Que a ideia do Redecúria é essa, a ideia do discipulado é essa. Eu trouxe uma provocação para vocês. E esse negócio vai ser rico se vocês toparem debater comigo. Se vocês toparem dar opiniões. Não é fazer pergunta, não. Pode fazer. Mas o tema é tão simples que eu acho que não vai demandar perguntas. Não vai demandar muitas dúvidas, eu acho. Às vezes eu me surpreendo. Mas vai debater, assim, vai demandar uma opinião. Uma reflexão, eu acho isso, eu acho aquilo. Então eu queria encorajar vocês a participar. Beleza? Mas antes eu quero agradecer o convite e a paciência de Silvinho, que realmente faz muito tempo que ele quer que eu venha, mas vocês sabem que a vida de vocês é a minha, todo mundo corre muito grande. Eu sou marido, sou pai de 3 e sou pastor de uma igreja grande. Bateria. Oi? Ah, sim, pai de 3 humanos, mas eu tenho uma canina, que é meu avô, Mia, e tenho um gato ainda. Mas assim, e a igreja tomou muito tempo, né? A Reconciliação é uma igreja que eu estou lá faz pouco tempo para fazer, tem 2 anos e meio que eu estou lá, então eu ainda preciso estar muito perto das coisas lá. É difícil encontrar uma hora para cá, embora que eu ame estar aqui. Aqui é a minha casa. Eu estava conversando com meninos aqui agora com você que esse violão Ovation que o irmão está tocando aí foi o violão que eu tocava há 30 anos atrás, né, Bruno? Há 30 anos atrás era esse violão Ovation. 30 anos atrás. 30? Tem mais de 30. É sério. Eu vejo, a primeira vez que eu me apresentei em público, eu toquei em público, eu toquei bateria, foi aqui nesse altar, quando eu tinha 11, eu tenho 45, faz as contas aí. Então assim, e foi com esse violão que depois eu toquei com esse violão também. Eu fui criança aqui na igreja, dormia nos bancos, então para mim estar aqui é sempre uma alegria muito grande. Não tenho estado tanto quanto eu gostaria, mas eu amo estar aqui. Gostei dessa chamada de marketing de Silvinho, ele ficava dizendo, não tem que ir no servidor, eu nunca encontrava a data. Aí quando a gente encontrou a data primeiro, aí ele disse, tal data eu consigo ir. Aí ele disse, agora tem uma lista, ele me deu pelo menos uns 8 temas. Eu acho que tinha mais que 8 ainda. 8, você escolhe, tem esse. Aí eu olhava, nada me apetecia, né? Eu não quero falar dessas coisas não, eu sou meio chato com essas coisas. Mas aí teve um tema que eu disse eu gostei, mas eu não gostei do nome do tema, mas aí ele veio com essa, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. E igual o pai dele, eu ouvi meu pai dizer isso também há muito tempo, e ao contrário dele, eu sempre gostei. Ele não gostava, mas eu sempre gostei. Porque para mim sempre fez sentido esse negócio de eu saber que eu vou me transformando naquilo que eu convivo.
né? Então, se eu estou andando com um determinado grupo de pessoas, é natural que eu vá me transformando naquilo. A não ser que a gente viva no sobrenatural. Ainda bem que a gente vive no sobrenatural. A gente vive no espiritual. Mas o natural é a gente ir se transformando, né, conforme o meio que a gente vive, né? Então, em algum momento, os cristãos vão ter que decidir. Isso aqui é batata, como o meu Deus São Paulo. Em algum momento, você decide o quanto você vai conviver com irmãos que creem como você crê, o quanto você vai conviver em comunidade, com o povo da igreja, andando na igreja, e o quanto você vai conviver com pessoas que não têm a mesma fé que você. Pessoas fazem o possível, quando casais, alguma coisa, se convertem, e aí vivem essa vida que eu não sei, eu fico indo para tal festa, para tal lugar, para tal casa, ou eu paro de ir para aqueles lugares e começo só a andar com gente da igreja, aí passa a morar aqui dentro da igreja. Tem gente que, se eu dar uma cama, vai dormir aqui, que está aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, todos os horários. E em algum momento você precisa intencionalmente decidir como é que você vai administrar seu tempo. Os dois extremos, na minha opinião, e opinião é bom porque a gente pode dar aqui, vocês também podem, na minha opinião, os dois extremos são muito ruins. Quase sempre é assim. Quando a pessoa vive na igreja e só anda com gente da igreja, e só anda com o povo da igreja, normalmente ele fica um crente alienado, não sabe o que acontece no mundo, quase monástico, como se ele fosse viver num mosteiro ou num convento. E aí ele também não salva e nem ilumina ninguém. Jesus disse para a gente ser luz do mundo, para a gente ser sal da terra, para a gente influenciar o mundo. Jesus andava com pecadores, comia com os pecadores, e os crentes que só anda de patotinha, só anda aquele povo dos crentes o tempo todo, 100% do tempo. Eu acho isso muito ruim. Eu acho que você não tem condição de fazer o que Jesus quer que você faça, se você só ande o sal dentro do saleiro, né? O tempo todo. Então eu acho isso muito ruim. Mas por outro lado, quando um cristão só anda com gente que não tem a mesma fé que ele, eu acho também ruim, porque ele fica de um jeito que a mente vai cauterizando. Então, o que a Bíblia diz que é pecado, você vai começar a achar que já não é mais pecado. Quanto mais você anda com quem vive uma vida com valores diferentes de você, mais você é influenciado por isso, e a sua mente vai cauterizando. Nada, isso é nada demais, nada demais. Eu passei a vida inteira vendo e ouvindo amigos e gente aqui da igreja que dizia que tudo era nada demais, tudo era nada demais. Mas quando você via de um nada demais em outro nada demais, a pessoa, como diz a palavra, um abismo chama outro abismo. Eu acabei, tem 10 minutos agora no relógio, que eu recebi uma notícia horrível, tristíssima, de que uma mulher que não era cristã, mas fez o possível, o único possível da menina. Foi um dia desse, foi 20 dias possível. Ela foi, levaram ela quase que obrigada, que já era um negócio muito ruim. Sabe aquele negócio que todo mundo queria que ela fizesse, não tinha mais vaga no possível. Eu arrumei uma vaga para ela aos 45 do segundo tempo, porque a irmã que queria botar ela cresceu comigo aqui na igreja. Disse, irmãzinho, pelo amor de Deus, por favor, me disse que ela arrumei uma vaga que não tinha, mas ela já foi para lá completamente drogada, completamente alcoólatra, completamente cheia de medicação para poder aguentar a abstinência. E então ela não curtiu o possível, porque ou ela estava dormindo ou ela estava desesperada. Então ela não conseguiu curtir o possível bem, mas chegou até o fim aos trancos e barrancos, mas não conseguiu dar sequência, nem foi caminho da cura. E quando foi agora, 10 minutos atrás, eu recebi a mensagem de que ela suicidou. E essa é uma notícia muito triste de você receber. Agora receber. E eu fico pensando na vida dessa mulher, que foi assim. Um abismo chamou outro abismo. Não era nada demais tomar uma coisinha aqui. Não era nada demais fazer parte dessa festa aqui. Não era nada demais essa drogazinha aqui. É só hoje, é só essa festa. Aí tudo não é nada demais. Aí não é nada demais, não é nada demais. Aí você fica viciado. Não é nada demais, não é. Um abismo chamou outro abismo. E hoje está um dos seus amigos, todo mundo arrasado com essa coisa trágica. Então, nem viver dentro da igreja eu acho que é bom. E nem viver o tempo todo fora, longe da palavra, do sacramento, do meu regular de graça, é a fé com todo mundo é possível, né?
Então, também eu acho que é bom. Então, tudo na vida tem que ter esse equilíbrio. Eu trouxe para vocês 2 versículos só. Vou dizer um, para ver se eu volto no debate, se vocês dizem alguma coisa, porque senão eu digo o segundo e acabo olhar para casa. Porque são 8:20. Mas veja que versículo espetacular. Não é um ditado popular, diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Mas os 2 versículos que eu vou trazer batem na trave disso. Eu acho até que são melhores do que isso. Provérbios 13:20. Provérbios 13:20 diz assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Vou repetir. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Eu confesso que quando eu já devo ter lido esse versículo 1 milhão de vezes e não me lembrava. Esse versículo você leu a vida inteira e não lembra. Porque eu sou crente desde muito tempo, eu já li a Bíblia muitas vezes, e eu só atentei para esse versículo uns 6 meses atrás, que Paulo e eu fomos numa igreja de um amigo meu falar para casais. E era um evento de casais e eu, estudando, achei esse versículo e falei: meu Deus, Paulo, como é que eu não me lembrava disso? Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Note que não é aquele que conhece sábio vai virar sábio. Não é. Não é aquele que ouve sermão de sábio. Não é aquele que segue um sábio na internet. Não é aquele que segue um coach, um pastor. Não é aquele que ouve. Não é. É aquele que anda com os sábios, vai se tornar cada vez mais sábio. Eu sem ser intencionalmente, eu aprendi a fazer isso desde pequeno. Eu não sei, eu nasci com esse negócio de querer andar perto de pessoas que eu sabia que iriam me influenciar positivamente, que iriam depositar em mim coisas boas. E não foi intencional, porque isso é desde criança que era assim. Foi uma graça que Deus me deu. Quando eu tinha, eu não quero errar, então não vou dizer que eu tinha 11, porque era mais. Mas eu acho que quando eu tinha uns 13 anos, 12 para 13 anos, eu sou da mesma idade do filho caçula de Dom Paulo, Tiago. Tiago faz aniversário 26 de fevereiro, eu faço 29 de março. A gente é tudo igualzinho. Nasceu, foi criado aqui na igreja pequeno, tudo que você quiser imaginar de acampamento de encontro, a gente fez tudo junto. Todos os grandes movimentos da vida a gente fez junto, porque a gente tem quase a mesma idade e foi criado aqui na igreja junto. E quando eu estava adolescente, minha mãe e meu pai eram líderes aqui da igreja, o que hoje eu não sei como é o nome, ainda é EDG, tem dirigente, né? Não tem aqui, que é quem cuida do encontro casado, já festa de essas coisas. Na época, há 32 anos atrás, chamavam Pentágono, porque eram 5 casais, era um Pentágono. Então, meus pais foram secretariado do Concílio e foram Pentágono. Então, eles viviam com Dom Paulo e Dona Márcia. A igreja não era desse não, a igreja não tinha nem nada disso aqui, nem nada daquilo ali, só tinha essa nave central aqui. Então, papai e mamãe eram líderes de tudo daqui da igreja. Então, viviam com Dom Paulo. E eu, pequeno, com o Tiago, a gente vivia sem papai e sem mamãe, porque eu estava no encontro casado, eu estava no encontro jovem, eu estava no Concílio. Então, muitos fins de semana, papai e mamãe estavam com Dom Paulo e Dona Márcia em algum lugar, e a gente estava na minha casa, na casa de Tiago, onde a gente estivesse. E numa dessas, era janeiro, era fim de ano, eu não sei quando é que papai e mamãe foram com Dom Paulo, e eu ia passar o fim de semana na casa dele. E fui com a mala para passar sexta, sábado e domingo. E a ideia era, eu lembro mais como fosse hoje, tinha uma pizzaria aqui na rua, chamada pizzaria Zup. Lembra disso? Na rua Futuro, eu acho, né? E todo domingo depois do culto a gente ia para Zup. Todo domingo. E a programação era que domingo, depois do culto da tarde, a gente iria para a pizzaria Zup e de lá eu ia para casa. Eu tinha passado o fim de semana na casa do Dom Paulo. Mas eu estava de férias, Tiago também estava de férias. Então eu cheguei na casa do Paulo na sexta, fiquei sábado, fiquei domingo, a gente gaseou o culto. Papai e mamãe vieram para o culto com o Dom Paulo, e aí foram pegar a gente para a pizzaria. Eu fui para a pizzaria, mas não levei bolsa, já esquematizado.
Ele vai para cá, cadê sua bolsa? Eu disse, eu não trouxe. Por quê? Porque eu não vou para casa, eu volto para cá. Aí Dom Paulo, na mesa da pizzaria, disse, ele não vai para casa, não, ele vai ficar na minha casa. Aí mamãe, tá bom, então amanhã eu pego. Aí no outro dia a mamãe ligou para Dom Paulo, para a dona Márcia, para dizer que ia me pegar, e Dom Paulo disse que ela não ia me pegar. Resultado, para fazer a história curta, eu passei o mês de janeiro todinho na casa de Dom Paulo da Márcia. E ele até hoje me diz que eu era o intercambista dele. Eu fiz um intercâmbio na casa de Dom Paulo, quando eu tinha uns 12 ou 13 anos, por um mês inteiro lá. Você imagina o que é para um jovem como eu passar um mês na casa do meu pastor? Não era nem bispo na época, era pastor. Então ele ia preparar os sermões e a gente estava lá. E tudo a gente via lá. Um mês com alguém, não tem como você não conhecer, não. Você acaba andando junto com as pessoas. E depois disso eu fiz isso uma prática. Eu adolescente, já no Colégio São Luís, fiz isso com os padres, com os irmãos maristas. Fiz a vida inteira, eu tenho isso até hoje. O Ministério de Mentoreio, que é um ministério que eu encontrei aqui, que funciona aqui na Trindade também, pensando nisso. O Ministério de Mentoreio de Líderes, que os líderes daqui fazem, é para você andar com alguém por 6 meses. Não é para você aprender com alguém, ler, ouvir uma palestra. É para você andar com alguém, tomar café, ir para a praia. A gente obriga, obriga. A gente não sugere, não. A gente obriga que a pessoa passe um fim de semana junto, no retiro. Porque a ideia é que a pessoa conviva. Eu obrigo que a pessoa tenha, além do retiro, tenha um dia, que a gente chama de dia da aventura, que é um dia fora do ordinário. Um dia que não seja no café, não seja no trabalho, não seja na igreja, seja num lugar para poder viver outras experiências que ele não está acostumado a viver no dia a dia está aqui. Para poder ter aquele líder que está junto dele, ele poder ver ele em outras situações. Como é que ele reage em outras situações, dentre outras coisas. A ideia é que você ande com alguém. Tá? Faz muito sentido quando a gente inclui isso aqui, porque aquele que anda com o sábio se torna sábio. Se você deixar, meu amigo, minha amiga, você vai ser um consumidor de igreja. Você vai ouvir sermão, você vai ouvir palestra de semeadores, de culto, de tudo. Na internet é só o que tem. E isso, com perdão da minha sinceridade, é muito ruim. É muito ruim. Quando os caras chegam para mim e falam assim, rapaz, eu vi seu sermão, não sei o que, que tanto tempo tu tem para estar ouvindo sermão? Que coisa ruim ficar ouvindo sermão, não é bom. Pega o tempo que tu está ouvindo sermão na internet, vai ler a Bíblia, tu vai ganhar muito mais que isso, já começa daí. Porque quando tu lê a Bíblia, tu está comendo um alimento fresquinho na hora. Quando tu fica ouvindo sermão, tu está ouvindo um alimento processado por alguém, não sei quanto tempo, aquela comida ruim que não vai trazer uma nutrição para você, por melhor que seja o pastor. Mas o bom é você estar ali com a Bíblia, ali na hora. E o povo não tem tempo para ler a Bíblia, mas tem tempo para ouvir todos os pregadores, e todos os podcasts, e todas as coisas. Eu acho muito ruim. E quanto mais você consome sermão e música, e olha que eu e André, a gente gosta de música muito. Vive de música a vida inteira, a gente não sabe o que é outra coisa a não ser música. Mas se você deixar, música não vai ser adoração para você, vai ser música. Porque você não gasta tempo com Deus, você gasta tempo ouvindo música. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu estou querendo ver se a gente sai de uma posição de consumidor espiritual e vai andar com alguém. Andar com alguém. Tomar café com alguém, almoçar com alguém, jantar com alguém, se relacionar. Antigamente se relacionava. Jesus foi assim que ele revolucionou o mundo. Ele escolheu 12. Desses 12, tinha 3 que era a panelinha mais perto. Desses 3, tinha um que era o mais chegado, que era João. Mas além de João, tinha Pedro, Tiago e João que iam para todo canto com Jesus. Além de Pedro, Tiago e João, tinha 12. Além dos 12, tinham 70. Era um povo que andava literalmente com Jesus, para onde Jesus ia, da Galiléia para a Judéia, para Samaria, foram até a Síria, voltaram, andavam com Jesus. Eles eram discípulos porque eles viam Jesus acordando e dormindo, e comendo, andando sobre as águas, fazendo milagre, e ficando chateado, ficando triste. Tudo que Jesus podia sentir, aquela turma viu com ele, viu ele chorar. Não imaginou que coisa linda você ver o mestre chorando e aprendendo com isso também. Ele não ficava só ouvindo o sermão do monte de Jesus.
Eles andaram com Jesus. Eu queria que os semeadores hoje, eu pensei assim, se é aquele que anda com os sábios, eu quero que a nossa geração seja uma geração que ouça menos e ande mais. Uma geração que consuma menos e invista mais tempo. Então, por exemplo, você está aí com alguém do seu lado, que você considera que seja uma pessoa boa, que vai lhe ajudar. A próxima vez, em vez de você chamar ela para vir para cá, com todo respeito que o seu filho é bom, você viu que você é meador também, mas a próxima vez, em vez de vir para o culto, ou em vez de ir para algum lugar, chame ela para dar uma caminhada com você, chame ela para tomar um café com você e ir para a praia, chame ela para você ir para uma cavalgada em Gravatá. André está à disposição para ser convidado para essas coisas. Um almoço, um negócio. E com brincadeira que seja, mas isso é o que eu mais valorizo. Mas não tenha dúvida de que é o que eu mais valorizo. Eu tenho certeza que quem anda comigo, e eu não estou dizendo que eu sou o sábio do mundo todo, não, porque eu faço isso com outra pessoa também. Mas eu quero que quem ande comigo não seja a pessoa que me ouve no púlpito, que eu vou pregar do mundo. Eu quero que a pessoa ande comigo. Eu quero que a pessoa me conheça na vida. E eu quero andar com os sábios. Eu tenho um mentor, que já além de Tom Paulo, que é o meu principal mentor da vida, porque tudo que eu sei de igreja eu aprendi com ele e do Evangelho, mas existem muitos outros sábios, né? Muitas pessoas boas. Então, por exemplo, eu fui buscar um que é o meu mentor diretamente objetivo, porque o Tom Paulo não tem nem tempo nem idade mais, mas eu fui buscar um que mora em Fortaleza, e eu me largo daqui para a casa dele em Fortaleza, passo uma semana com ele todo ano, uma semana aprendendo com ele. Aí ano passado eu não fui, mas eu trouxe ele para aí ele veio, passou 3 dias aqui comigo, para poder eu andar com ele. E no caso da gente, esse camarada chama Carlos Queiroz, que ele mora em Fortaleza. No caso dele, a gente anda mesmo, porque a gente gosta de peregrinar em grande distância, então a gente anda 150 km. Vai eu e ele caminhando e conversando. Eu amo esse negócio. Então, o perigo de você querer andar comigo é que eu vou dizer, vamos caminhar comigo. Uma vez eu levei Gustavo, que é cunhado de Pedro ali, a gente foi andar, Gustavo disse, vamos andar, a gente calculou que ia andar 18, andou 26 km, eu levei minha cachorra, minha vira-lata, ela andou comigo, 26 km, a bicha estava doida, já não aguentava mais. Porque quando você anda, você vai peregrinando, vai conversando, vai abrindo a vida, quanto mais cansado você fica, mais vulnerável você fica, você vai falando coisas que você não falava, quando você estava muito forte. Quando você está cansado, você fala de outras coisas, você vai se vulnerabilizando. Eu quero animar você a andar com sábios. É a primeira coisa que eu quero fazer hoje. Não é ouvir sábios, é andar com sábios. Agora, do outro lado do versículo diz assim: mas o companheiro dos tolos acabará mal. Também não está dizendo que você não vai conhecer tolo. Você vai conhecer tolo. Você vai andar com gente tola de vez em quando. Às vezes gente tola está na sua família, gente tola está no seu trabalho, gente tola está na sua igreja. Então não tem como você correr de gente tola. Agora, você tem como não ser companheiro de gente tola. Porque companheiro é quem divide o pão. Companheiro é quem divide a mesa. E você não é obrigado a dividir a mesa, dividir a vida com quem é tolo. E aí é onde eu acho o erro. Lembra que a gente falou do equilíbrio? Nem é o cara viver na igreja, que vai ficar alienado como se fosse um negócio, mas também não é ficar fora. Então você vai se relacionar com pessoas profissionalmente, familiarmente, pessoas que são tolas, outros que são imbecis completos. Você vai ter que se relacionar com gente assim. Agora, você não é obrigado a dividir o pão com eles. Você não é obrigado a dividir a mesa com eles. Você pode escolher quem está na sua intimidade. Você convive, mas não anda, nem senta na mesa com os tolos. Quando você aprender isso, vai fazer muita diferença na sua vida. Andar com o sábio e não sentar na mesa e dar a sua intimidade para quem é tolo. Amém? Amém. Vamos abrir para alguns comentários, porque senão não termina aqui. Alguém quer fazer uma observação, um comentário que seja? Olha aí, Patrícia, me ajuda. Dá para me escutar? Dá. Eu penso assim, sabe? Eu sei que a minha esposa, não sei nem quem eu sou na fila do pão. Mas... Peraí, Patrícia, parece que vai ter que usar o microfone para poder sair da transmissão. Se viu, tem gente. Agora, né? Uma hora vai. Agora, vai. É só baixar um pouco o volume. Vai. Eu não sei.
vocês. Não, pode falar. Agora tá bom. Só tô É. por favor, fica na frente da câmera. Obrigada. Eu não sei nem se eu vou discordar do bispo, mas dizem quem sou eu na fila do pão. Bom, eu vou só falar rapidinho de uma situação que não está na Bíblia, mas num período muito negativo da história, Francis Bacon disse assim: o comportamento humano é contagioso, certo? E aí, é verdade que você tem que mesclar, mas eu acho que, por exemplo, muita gente que sai de um cursinho, ele está tão impactado que às vezes a continuidade por um período com aquele grupo que fazia mal, que o comportamento, sabe, afetava, ele pode ser difícil para você conseguir sair. Eu vivi em casa o alcoolismo. Então, meu esposo, posso falar, né, não deixa eu vender, mas já está na rede social, ele era alcoólatra. Então, ele saiu do cursilho, e aí no início estava tudo bem, porque estava caminhando com uma decúria, e depois ficou um pouco difícil, mesmo a gente sendo acompanhados, certo? Então, muito difícil foi, só que aí uma vez um pastor, numa reunião lá em casa, disse para mim assim: como é que você vai conseguir ajudar? Você está orando, mas eu estou olhando aqui e você tem um bar em casa, né? Eu disse: não, mas é só decoração. Claro que não, né? Quem é alcoólatra está consumindo aquilo ali, com certeza. E vocês convivem com pessoas que bebem. Como é que eu vou me afastar dessas pessoas que eu amo? E aí o que nos fez é ter coragem. Começar a ter coragem de determinação. Peguei as bebidas todas e joguei fora mesmo. Primeira atitude. E a segunda, alguns não foram ditos no início. Depois que ele era outra pessoa verdadeiramente convertida, graças a Deus, em nome de Jesus, aí ele pode ir para qualquer lugar. E podemos conviver com qualquer pessoa e continuamos amigos dos amigos. E ele é o que dirige, ele é o amigo da vez, né? E para fechar, aí a gente vem para Saulo. Os amigos de Saulo tinham um pensamento sobre Jesus. Se o comportamento de Saulo, no momento que soube que a filha tinha morrido, se ele tivesse realmente aceitado aquilo, porque os amigos envolvem muito, então ele ia dizer a Jesus: eu vou seguir, eu tenho que ir para casa, eu ver minha filha, porque ela morreu, eu não tenho mais jeito. Mas ele foi, sabe a palavra hoje? Aquilo que foi dito no concílio, a palavra dita hoje e tal, ele se envolveu com o que foi mais forte para ele. Então, aí vem o mesclar, sabe? Eu acho que, no princípio, para você ter coragem de, sabe, você conseguir a necessidade de se afastar. Mais amadurecido, aí, né? É isso, Cristo. Olha, gostei da contribuição. Estou me coçando para falar muitas coisas, mas eu quero saber quem quer fazer uma réplica ou um comentário. Não me conheça, eu vou ficar falando só por. Olha, venha. Agora tem que ser microfone mesmo. É rapidinho. Pode. Mas assim, eu vou falar sobre aquela história que você disse que gente que fica buscando sermão na internet. Me tocou profundamente. Porque eu aprendi uma forma de eu estudar é através de gente que conhece mais do que eu, concorda? E aí o que aconteceu quarta-feira? Eu vou citar quarta-feira porque foi contigo. Eu estava estudando
mas eu estava altamente angustiada. E depois não fui para o culto, então eu moro aqui na Rua Amélia. Eu disse, hoje é dia de culto, eu devia estar vendo o culto, devia estar aqui angustiada. Vou ver o sermão de Ivanzina, Oleiro e o Barro. Isso eu fui parar, era meia-noite. Mas só que eu peguei aquele seu sermão e fui para a Bíblia estudar. Entendeu? Porque eu sei que se eu fosse ler aquela parte, talvez eu fosse interpretar de outro jeito. Concorda? Concordo demais. Deixa eu fazer duas réplicas. Muito bom. Como é teu nome? Socorro. Obrigado. Primeiro, Patrícia. Deixa eu fazer uma réplica de Patrícia. Eu quero dizer que eu concordo com você. Nós não discordamos. A gente concorda. É porque a minha tática é ser contundente e depois a gente abre. A gente vai no extremo para a gente abrir. Lógico que cada um é diferente, sabe? Cada um sabe até onde pode ir. Cada um sabe o não que precisam ser dados agora. Então, por exemplo, para muitas pessoas da minha família, minha mulher, meus irmãos, meu pai, minha mãe, aliás, quase todas as pessoas que eu conheço, Marcondes, que é meu companheiro, para eles, beber não tem problema. O álcool nunca foi um problema para Marcondes, nunca foi um problema para Paula, minha esposa. Então, para eles, tomar um vinho, ou estar num lugar onde se toma um vinho, não é problema nenhum. Para mim é. Para mim, veja, eu sou hiperativo e doido assim. Eu bebo, você imagina, você não quer ver, né? Você não quer imaginar um maluco hiperativo bêbado. Então, eu não posso beber em hipótese nenhuma. Então, eu sou completamente abstêmio. Ou seja, a minha mulher não é, meus irmãos não são, meu companheiro não é, Dom Paulo não é. Porque cada um sabe. Tem gente que não pode frequentar um lugar que eu frequento. Cada um é diferente, sabe se converteu agora, se agora tem que dar um não ou não. A minha fala lá no início não existe uma regra que caiba para todos os pés aqui, né? Não existe uma regra. Mas a minha fala foi no sentido de que nós precisamos ter equilíbrio. O que acontece normalmente não é esse equilíbrio que você está dizendo que aconteceu com o seu marido. Que ele no começo precisou dar um não, e você precisou jogar fora bebidas, e depois ele já consegue ir para um lugar dirigindo e os amigos beberem, parará. O que acontece normalmente é o cara ficar o crente mais chato do mundo, começar a dizer que bebida é pecado, que é tudo demônio, e chega na casa dos outros e está vendo um demônio ali, um demônio ali, um demônio ali, e começa um negócio que é para ele cria uma regra para todo mundo, e diz que todo mundo tem que ser assim. Ou então o contrário, o camarada diz que pode tudo, que não tem problema nenhum, que a vida não muda nada, então ele é cristão. Veja, normalmente o que acontece é isso: ou você é completamente libertino, para usar as palavras que Paulo usou lá aos Gálatas, ou você é completamente legalista. E a ideia é nenhum nem outro. A ideia é você ser feito Jesus. Jesus, ele tinha o tempo dele com os discípulos, ele tinha o retiro dele de oração. Se você for ler os evangelhos, o tempo todo ele estava se retirando para orar, ele ia para o monte sozinho orar, orava com os discípulos, e ele tinha um momento que estava no meio do povo. Ele tinha um momento dele para o casamento, tinha um momento dele estar no meio da multidão, tinha um momento para tudo. O problema da gente é que a gente não tem esse equilíbrio o tempo todo, né? Então, mas eu concordo com você que tem hora que cada um vai saber o que é que pode e o que é que não pode. Eu acho que quando é problema forte com a bebida. Às vezes é forte com bebida, às vezes é forte com mulher. É porque no seu caso você está muito próximo de alguém com bebida. Mas às vezes é gente que não pode andar com uma amiga, que fica doido. Tem gente que não é mulher, tem gente que é dinheiro, tem gente que é poder. Então cada um sabe o pecado que mais aperreia e sabe aonde pode dizer sim e onde pode dizer não. Agora, socorro, né? Socorro. Deixa eu dizer uma coisa a você: nada contra você assistir sermões, de jeito nenhum. De vez em quando eu assisto também. O problema não é de vez em quando você assistir um sermão ou deixar um sermão. Tem gente que trabalha ouvindo sermão, não tem problema nenhum com isso. O problema é quando a mensagem na internet ou no culto da sua igreja é a fonte de alimento que você tem. Aí seria um equívoco muito grande. Porque aquela palavra que eu dei sobre Jeremias 18, que todo mundo conhece a história do Barba Motoleiro, aquilo foi uma palavra para uma quarta-feira de noite para quem estava na Record naquele dia, quem estava ali ouvindo. E que vai abençoar muita gente depois da manhã, senão não vou estar na internet, eu boto na internet. Vai abençoar muita gente por aí. Mas você vicia na minha leitura de Jeremias 18, você não vai ter a sua.
Você vicia na leitura de Luciano Subirá, de Hernando Dias Lopes, e do seu pregador preferido, seja lá quem for, dependendo da sua tradição, e você não vai fazer a sua leitura. Então você vai ser sempre aquela pessoa que vai comer uma comida que não é fresca, vai ser processada. Meu problema está sempre no exagero. E as pessoas hoje só comem o que já está. Ninguém quer um sólido, ninguém quer crescer. Os semeadores que estão aqui semeando o tempo todo, que não é possível, nem é encontro de jovem, nem é para quem já se converteu, é quem já está aqui querendo crescer. Quem está querendo crescer, para usar as palavras que o autor de Hebreus usa e o apóstolo Paulo também usa, está querendo mais do que um leitinho. O leitinho que já vem todo, é para criança. A criança requer aquele leitinho que já vem todo, para o cara não precisar mastigar. Mas o autor bíblico vai dizer que chega uma hora que a gente precisa crescer e comer alimento sólido. Então vai chegar uma hora que você precisa querer um alimento sólido. Então você não quer mais checklist do que é que pode e o que é que não pode. Você não quer mais a opinião do pastor tal. Você vai precisar se alimentar. Isso é que é o grande barato de você se tornar sábio. Porque você não vai querer mais ouvir o pastor, você vai querer andar com o pastor. E se você não puder andar com o pastor, você vai andar com aquele membro da igreja que está do seu lado, que já caminhou com Jesus mais tempo que você. Você vai querer um discipulado real e não virtual. Tu entendesse? Eu vou terminar muito claro. Então, a minha palavra, eu concordo com tu, pode ouvir sermão, não fique chateado comigo, pode ouvir música também. Eu gosto de música e sermão, mas eu fico aperreando meus filhos em casa. Porque quando eu vejo que os meninos estão muito, não sei o que, eu digo, meu irmão, vão ler a Bíblia, vão buscar o Senhor, não vão ficando só nesse negócio na Bíblia. Porque na verdade assim, é como se fosse uma introdução para você. Pode, não. Veja, sendo ferramenta para você buscar Deus, use o que você quiser desse ponto. Mas você entendeu o meu ponto, né? Meu ponto é quem anda com sábios. Então eu prefiro muito mais que você ande com alguém que está do seu lado, chame alguém para tomar um café e ande. Esse crescimento vai ser estável e sustentável, mais do que 10 sermões. Isso eu lhe digo, não tenha dúvida. Meia hora de café com alguém, abrindo o seu coração, orando por alguém orando por você, vai ser melhor que 10 sermões. Veja, essa conta eu quero que vocês façam. Orar com alguém, pedir que alguém ore por você por 10 minutos, vai valer mais do que 2 horas de sermão. E o povo não sabe disso. O povo prefere ouvir 10 horas de sermão a gastar meia hora com alguém. E o que a Bíblia diz lá em Tiago 5 é: confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. Como é que vocês vão fazer isso se o tempo todo está ouvindo sermão, ouvindo música e participando de programação de igreja? A igreja da gente é muito viva. Essa daqui, a Recon, as igrejas daqui são muito vivas, tem coisa todo dia. A Recon agora está tendo 3 cultos ao mesmo tempo. Agora, na segunda-feira. Amanhã vai ter outros 2. E aqui também é a mesma coisa, né? Tem gente ali estudando, tem gente aqui. Eu não sei se ainda tem o saúde mental ali, que era para ter, de segunda-feira. Os emocionais não. Você tem programação de igreja todo dia, o tempo todo. Mas se você viver de programação de igreja, você não está andando com ninguém. Eu sou o cara mais chato do mundo com essas coisas. Quando chega alguma coisa na Recon, que eu vejo que eu cheguei na segunda, e olha que eu não vou todo dia na igreja, mas se eu chego na segunda, vejo uma pessoa, chego na terça, vejo uma pessoa, chego na quinta, vejo uma pessoa, eu chamo, minha irmã, cadê você na praia? Cadê você jogando bola? Cadê você com seus filhos em algum lugar? Veja, quem anda com sábio vai virar sábio. Quem passa o dia na igreja engolindo programação, no ativismo, não vai virar sábio, vai virar rato de igreja, legalista, religioso, chato, gente que não tem hora para outro assunto, o assunto é só igreja. É muito ruim isso. Mas diga, irmão, você falar, eu vou deixar de falar. Eu falo baixinho. Boa noite. Em relação ao que você está falando de... Diga seu nome, professor. Minha cidade está falando, Duda. Em relação ao que você está falando de internet, por exemplo, eu sempre gostei de ler, sempre me mudo vários livros por ano, mas eu sempre tive dificuldade em ler a Bíblia, até eu descobri que eu estava lendo uma versão que não era muito fácil para a minha cabeça. E aí eu comprei uma Bíblia com mola, com espaço para escrever, para rabiscar, do jeito que eu gosto. E aí eu descobri o Dizoscópio no YouTube. E aí, porque assim, você lê
só ler e tudo mais, interpretar. Mas tem coisa que não é fácil de você entender e absorver. Sim. E ele explica. Isso, muito bom, Né? não, E só aí, toque. pronto, porque eu até falei com meu esposo porque ele tem muita dificuldade, mas porque só a leitura você vai entender, acho que 30%, talvez, se você não tiver a vivência. Quando você não entender errado, né? Porque normalmente você entende errado. Exatamente. Porque você fala, por exemplo, seja o sal, né, e a luz. Ela não sabe. E ali. Duda, veja, eu estou de acordo com você. Deixa eu chegar agora para dizer um negócio para você. Você vai. Eu vou botar um doce na sua boca e depois eu vou botar alguma coisa salgada. O botar o doce na sua boca é dor de escopo. Tranquilo demais. Eu sou amigo de Fábio e acho massa ali. Eu acho que você precisa de um apoio para poder aprender, se você aprende errado. Então eu gosto muito desses recursos. Tem muitos recursos bons, Jesus qualquer um deles, mas tem muitos recursos bons. Mas deixa eu agora voltar a ser chato. Aqui na igreja, estou falando da Trindade. Eu só não sei decorar dos horários mais aqui, na Reconcílio. Aqui eu sei que tem uma escola bíblica dominical, gratuita. 8h30 da manhã. Só tem esse horário, 8h30 da manhã? Pronto. A tarde deve ter? Não tem não? Devia ter. Mas veja, ela é 25 vezes melhor que o Discopo. Não que o Discopo não seja bom, pode ser fantástico. Eu nem sei quem está dando aula mais aqui de manhã. Eu não estou falando que ela é melhor porque o professor é melhor, o mestre é melhor, não. É porque aqui você vai estar ao vivo. Você pode tirar uma dúvida que com o Discopo você não tira, porque tem uma tela. Você vai ver um comentário de alguém e você vai conhecer o professor. Você vai ter relacionamento, você vai conhecer o professor e vai ver como o professor reage quando vai responder uma pergunta. Então você vai crescer 50 vezes mais numa aula presencial de 1 hora aqui na EBD do que em 4 aulas maravilhosas de Fábio Coelho, de quem for que estiver lá no Discopo, que é excelente. É excelente. Mas tu entendeu o que eu estou querendo dizer? Eu ainda sou daquele que acha que tudo presencial é melhor do que virtual, tudo. Eu sou desses. Pode me chamar de antiquado, mas eu não desisto. Basta dizer a você que o meu CETEC lá na Recon, eu não estou em virtual. Não tem a menor possibilidade. E a turma reclama comigo, porque mas eu não vou lá para a Recon para ter aula, não sei o que, aula online. Eu digo, sim, eu não estou obrigando você a assistir aula online, não. Vá para o CETEC da Trindade que tem aula online. Chega no meu aqui, porque eu faço questão, escolher meus professores a dedo, eu faço questão que eles andem com aqueles professores. Marcondes é professor do meu seminário. Eu não quero que a turma ouça uma aula de Marcondes formal. Eu quero que, agora mesmo ele está dando aula agora. Eu quero que eles andem com Condes, lanchem com Condes antes da aula, depois da aula, saia, tire dúvida com ele, veja como ele faz um bico quando ele está chateado, porque ele é meio de curva. Eu quero que veja tudo. E é a mesma coisa com o Rodolfo, a mesma coisa com o Elcio, a mesma coisa com o Marquinhos, a mesma coisa com o Lucas. Porque senão eu pegava o melhor professor do mundo, que está em São Paulo, está no Rio Grande do Sul, está aqui na igreja, não sei o quê, e fico dando conteúdo gravado, eu faço um seminário. Mas não é esse o objetivo. É andar com o sábio para se tornar sábio. Vocês entendendo? Então assim, eu acho massa disso. Eu posso continuar usando, eu uso de vez em quando também. E tem muitos outros, muito bacanas. Mas a minha chatice ainda eu prefiro que você ande com o sábio do que você ouça um excelente mestre. Entendeu? Acho que é isso. Mais alguém? Alguma coisa? Diga aí, meu irmão. Eu vou dizer aqui quem vai para a gravação. Tem um líder de uma denominação neopentecostal de encher estádio. Ele diz que não tem medo. Ele disse que não tem medo. Mas ao mesmo tempo ele pega a teoria da prosperidade. Ele promete milagres. Venha que você vai ter milagre, você vai ganhar dinheiro. Mas não discute gente bandida não. Aí eu pergunto, ele em si já não é uma companhia. Eu não sei de quem tu está falando, não me bota no estreito não. Não me bota no estreito não. Pelo que eu entendo, o senhor está pegando aí uma terceira via, é isso? Não tem terceira via nenhuma aí. Não tem terceira via nenhuma. Ou o cara é sábio ou o cara não é sábio. Agora, tem gente, veja, é delicado isso, mas desculpa dizer, mas eu vou dizer, tem gente que é tão rasa, que qualquer pessoa aparenta ser sábia para ela.
Eu vou falar um negócio aqui, que está gravando, né? Eu morro de medo de ser cancelado na internet. É por isso que eu não gosto dessas coisas. Mas é para eu falar, eu vou falar. Eu sei que vai dar bronca. Por favor. Mas, meu irmão, quando o povo chega para mim, o povo da minha igreja, o povo da Recon, o povo manda para mim, o povo acha que eu tenho tempo para ver, eu não tenho tempo para ver. Mas de vez em quando eu abro para pelo menos começar a ver, eu nunca vejo até o final, mas o povo vem mandando vídeo para mim. E o povo manda para mim vídeo de David Leonardo, achando lindo, e dizendo que é a coisa mais linda do mundo. Eu morro de pena. Não, David Leonardo não presta, bicho, pelo amor de Deus. Mas por quê? O cara não sabe nada. A pessoa é tão rasa, a pessoa é só no leite, só no leite, só no leite. Você parece um cara mais bonitinho, com um microfone mais arrumadinho, um pé de atrás dele. E ele dizendo uma frase que não é teologia da prosperidade, no caso dele, mas ele dizendo alguma coisa que a pessoa queira ouvir, ele vai aparentar ser sábio. O que eu estou dizendo para vocês aqui é que o ideal é que vocês passem dessa fase do leitinho e comecem a se alimentar de coisa mais sólida. Comece a ler a Bíblia, comece a vir para a escola dominical, ou então fazer o curso ministerial que tem aqui também, andar com os pastores, andar com a gente, tomar café com gente, ler livros, e você começa a ter então, ser mais crítico, você começa a ter mais uma autonomia de pensamento. Então não vai ser qualquer pessoa, feito um cidadão desse aí, que eu imagino de quem você está falando, que o camarada vai falar um negócio desse, você não vai ter por sábio, você vai tê-lo por tolo. Entendesse? Mas eu queria mudar de assunto, porque eu não quero falar só de internet, que a gente está falando muito de internet. Eu quero falar por último tem uma provocação, mas eu não vou fazer agora não. Subindo até aqui hoje. Então, quando falta 10 minutos, eu faço uma provocação no final. Mas veja, eu quero que vocês hoje saiam daqui com pelo menos uma pulga atrás da orelha. Eu estou jogando várias pulgas. Eu quero que vocês comam e não fiquem só no leitinho. Eu quero que vocês leiam e não fiquem só ouvindo sermão. Mas a pulga principal que eu quero é quanto tempo você está investindo andando com alguém, quanto tempo você está investindo consumindo o que alguém diz. Isso é o que mais me importa hoje. Se você sair daqui disposto a investir seu tempo tomando um café com alguém, mais do que qualquer outra coisa, eu vou ficar feliz, eu vou ficar satisfeito. Vou ficar satisfeito se eu seguisse vocês nas redes sociais e em vez de vocês postarem o tempo todo culto, semeadores, concílio, seminário, eu começar a ver você na praia, começar a ver você no café, começar a ver você convivendo com alguém, se relacionando com alguém, com intimidade, andando com alguém, aí eu já fiquei satisfeito bem meu dia, porque a gente está tratando de uma geração que consome tudo. Então nós somos consumistas de tudo, de roupa, de carne, e aí na igreja a gente é consumista de igreja. Eu estou querendo tirar isso. Eu estou querendo que a gente seja membro da igreja e não consumista de igreja. Membro de igreja é a igreja. Vocês são a igreja. Então quando eu era daqui da Trindade, eu na Recon nem faço mais isso, porque eu já cheguei lá criando uma cultura diferente, aí o povo já não é doido de fazer isso. Mas na Trindade, o povo vivia chegando para mim e falando dos problemas da igreja, mas dava muito ruim para o povo. Quando o povo chegava e dizia assim, mas o ar-condicionado está muito ruim, eu digo, a gente, não, mas tu não é pastor, eu digo, mas o membro da igreja, tu é a igreja. Quando alguém diz assim, mas não tem um negócio aqui para criança, eu digo, não tem porque você não tem, se você quiser, bota agora, vou fazer. Toda vez que alguém vinha com uma reclamação, eu dava uns porros em cima. Por quê? Porque o povo se acostumou a reclamar e consumir igreja. O cara vem para cá, acha que porque faz uma oferta, seja de quanto for, de 10 reais, de 5 reais, ele acha que é dono. Então se o funcionário estiver vindo, está reclamando, se o som estiver alto, está reclamando, e se o pastor não estiver muito inspirado, ele está reclamando, o cara está reclamando porque ele está consumindo igreja. E nós não estamos aqui para consumir igreja, nós somos igreja. Tudo aqui é vocês que têm que fazer. Então se está faltando alguma coisa na igreja, a culpa é exclusivamente de vocês. E eu digo isso por testemunho, porque eu conheço Dom Paulo, eu conheço ele, eu ando com ele há mais de 35 anos eu ando com ele. Sabe quantas vezes eu propus ele fazer uma coisa e ele me disse não? Nunca. Nenhuma vez eu cheguei para ele e disse, eu vou falar, está precisando fazer isso na igreja? Ele disse, não quero, não tem isso. Ele pode não fazer, porque o foco dele é concílio, o M enquanto casado, ele é um evangelista. Mas tudo que a gente queria fazer aqui, meu amigo, na juventude, quando eu era adolescente eu fiz, quando eu era jovem eu fiz, quando eu era adulto eu fiz, quando eu era pastor eu fiz. Tudo que a gente queria fazer, Dom Paulo dava conta. Então tudo que você quiser fazer aqui na igreja, pode procurar seu líder, procure seu pastor, que ele vai arrumar um jeito de fazer, se for bom. Agora o que não dá é para ficar só reclamando. Acaba ouve na internet, vê as coisas na internet, acha bonito e reclama daqui, porque não constrói. Isso aqui, você não vai ser sábio nunca, porque você não anda, você não faz, você não procura, você senta e reclama. É consumo, entendeu? Alguém ia? Tu? Só um segundinho agora.
deu a volta no estádio. Está chegando. Agora chegou. Eu me chamo Bento, para quem não conhece, né? E faço parte do mentoreio, também como você falou aí no começo. O que eu queria conversar contigo assim, não sei um comentário, mas também concordando com você e discordando em algumas coisas sobre essa questão de ser membro de igreja. Eu acho que é isso que dificulta um pouco a cabeça de algumas pessoas aqui da nossa igreja, que muitas vezes vem ao culto, vê um acólito aí e não sabe nem que ele também faz parte da nossa igreja, pensa até que às vezes ele é um funcionário, está ali na frente da igreja e tem essa dificuldade, né, de viver em comunidade. E aí eu te pergunto assim, Joãozinho, a gente, logicamente, buscamos ser discípulos, né, e buscamos a santidade. Aí eu vou te dar um exemplo. Aconteceu, tu falasse de futebol aí, eu bato peladinha ali de segunda, até faltei a minha hoje, e bato também de sábado. Aí eu jogo bola de sábado, lá na minha pelada jogam 2 pastores, de outras denominações assim e tal, e esses 2 pastores são amigos. E um pastor participa muito da nossa pelada, ele brinca, ele conversa, solta uma piadinha do mundo assim, e leve, né, pastor? Sabe como é que é a coisinha só? O cara dá uma risada e tal. E o outro pastor, ele fica, velho, ele joga com a gente lá dentro do campo, lá jogando, ele joga, é aguerrido e tal, não alivia não, joga bem mesmo e tal. Só que quando acaba a pelada ele se isola. E sábado passado me tocou uma palavra para eu falar com ele. E eu cheguei para ele e disse, irmão, como é que você está? Está bem? Ele disse, não, bem mesmo. Vendo o salário dele, mexendo no Instagram e tal. Aí eu disse, bicho, tu sabe o que é ser santo, velho? Santidade. Assim, olha, pastor, tu vai me ensinar não. Eu sei, meu filho, sei. Ele assim, ele teve idade, sabe? Deu 45 anos, ele deve ter uns 47, eu acho, por aí. Aí ele disse, tudo bem, até porque eu fico assim, velho, para não me misturar, para o pessoal falar palavrão, o pessoal fala algumas coisas. Eu disse, mas meu irmão, pessoal, ser santo, assim, eu entendo, assim, até naquela abertura do The Chosen, tem os peixinhos andando assim, né? E aí o peixinho multiplicou, e ia ao contrário, né? Aí eu digo, ó, o peixe está lá junto com todo mundo, só está diferente, entendeu? Então, meu irmão, sai aí desse cadeirão, você está com a gente, vai ver, quando alguém falar um palavrão lá, tu dá uma palavra, o cara vai deixar de falar aquele palavrão, porque tu vai estar com a gente. Eu queria assim, uma opinião, acho que não sei se é por aí, entendeu? Quando a gente pensa muito que vai, você tem que parar de estar nesse meio ambiente, você tem que, se a gente pode também modificar o nosso meio que a gente está, né? Tem 2 respostas aí. A primeira resposta é de que Jesus fez completamente diferente. Jesus sentava com as prostitutas, com os cobradores de impostos. Jesus foi chamado, ele não foi chamado de religioso, ele foi chamado de beberrão, porque na verdade ninguém bebia. Ele foi chamado de comilão. Então Jesus andava para ele fazer a obra, ele andava com todo mundo, ele veio para perdoar pecado. Então eu não tenho nem dúvida de que uma postura dessa de se isolar não é a melhor do mundo. Mas tem uma segunda resposta, que a gente também tem que aprender a respeitar e entender as personalidades. O cara que é mais outgoing, feito eu, sei lá como é que chama, extrovertido, aí não vou lá misturado com o povo, mas às vezes o cara é mais reservado em qualquer canto, até na igreja. Tem um cara que é mais reservado aqui, mais tímido, e eu não vou tirar isso como quem está se isolando, porque o cara é mais tímido mesmo, ele se isolaria na pelada, se isolaria na igreja, na família dele, todo mundo ele fica lá. Aí é da personalidade. Agora, como teologia, eu acho um equívoco você se isolar, porque nós somos seguidores de Jesus. Jesus não fez isso. Jesus tinha tempo para isso, mas ele tinha tempo para estar evangelizando, iluminando, salvando. O que mais? Perguntas? Professor, acho que fica essa situação naquela passagem do nosso. Não, mas é só um questionamento. Não, mas faça aí da transmissão, tá? Aquela passagem de não sentar na mesa dos escarnecedores, ela se enquadra em qual situação? Se enquadra nessa situação, não se enquadra nessa situação? Veja, é isso que eu estou dizendo. Uma coisa é você estar numa pelada e você vai ser obrigado a conviver com pessoas no trabalho. Em todo canto você vai conviver. Outra coisa é você realmente dividir o pão. Você não é obrigado a conviver intimamente com quem ele leva para um lugar que você não deveria ir, ou um lugar
espiritual que você não deveria. Então, sentar na roda dos escarnecedores não é o cara literalmente passar e sentar na roda dos escarnecedores. É o cara conviver com eles. É o cara ser contado com um deles. Então, quando você está ali, diz assim, aquela ali é o grupo de Ivanzinho. Não, todo mundo sabe que aquele não é meu grupo, todo mundo sabe quem eu sou. Agora, isso não significa dizer que eu não vá conviver com os meus sócios que não são cristãos, ou não vai conviver com os meus familiares que não são cristãos. Eu tenho um irmão, eu tenho um sócio, eu tenho um amigo íntimo que não sei, vou deixar de conviver com esses caras? Não vou deixar de conviver com esses caras. Agora, eu não divido a minha intimidade, eu não me vulnerabilizo. Ali eu me alimento em outros lugares para eu tentar ali ser luz, salgar, influenciar, sem ser chato. Porque eu vou dizer também, se esse pastor chegasse no meio da pelada, como soltasse um palavrão e ele ficasse com frescura, eu ia dizer que era muita falta de sabedoria. Então deixa eu falar o palavrão, meu irmão, 4 horas, deixa eu falar o palavrão. Que imagina que pastor chato chega ali na pelada e acaba falando palavrão, não tem palavrão aqui, meu irmão, que vai jogar bola do outro canto. Porque é muita falta de sabedoria, bicho. Você se pegar a cara do palavrão. Assim, está entendendo o que eu quero dizer? A gente não pode entender, a gente tem que escolher agora para que a gente vai lutar. Se você estiver no mundo, se você estiver na faculdade, se você estiver no trabalho, na escola do trabalho, com a família dos amigos dos seus filhos, e você for legalista, porque você vai palavrão, não é um legalismo. Se você for esse cara chato, religioso, que quiser obrigar quem não crê a viver como você crê, isso é uma certeza de morte. Você crê nisso. Você não pode obrigar ninguém a crer igual a você, não. E quem tem que se adaptar é você. Veja, entenda. Se eu estou indo jogar, eu sou peladeiro também, sem que eu jogo tênis. Eu sou o único crente. Eu jogo o que tiver que eu vou expor. Então, eu vou jogar com os caras. Aí eu vou obrigar todo mundo daquela comunidade a não falar palavrão, todo mundo daquela comunidade a não trocar uma pornografia no WhatsApp. Eu faço parte do grupo do WhatsApp da pelada, todo mundo bota pornografia lá. Eu vou ficar aquele que vou dizer assim, minha gente, eu estou aqui, me respeita. Não, meu amigo, sai do grupo você. Você não pode obrigar os caras a crer o que você crê. Você não pode ser chato desse nível e ser legalista nesse nível. Se você quiser ganhar o coração dos caras, aí você vai estar lá. Os caras vão fazer o que quem não crê faz, e você vai ser o peixe diferente. E na hora certa, eles vão vir atrás de você para você influenciá-los. Agora, a coisa pior no mundo é o crente chato. Mas crente chato, isso é pior do que coach, crossfiteiro e vegano. Eu acho que está na mesma categoria. E olha que eu sou crossfiteiro. Mas não tem nada mais chato do que aquele cara que fica querendo convencer você a ser vegano. Não, meu amigo, Jesus comia carne com carne. Eu gosto de carne. Não, você não pode estar convencendo as pessoas a ser cristão. Quem convence é o Espírito Santo. Não é você que vai ficar dizendo, para de falar palavrão, para de falar isso. Isso não é bom para o evangelismo. Embora que o assunto não era nem esse aqui. Mas não é bom para o evangelismo. Se você está no seu caminho lá, se você, como o cara assim, essa calada se lhe prejudica, se você vê que ao invés de você. Aí você sai. Aí você sai. Tipo assim, pô, aquilo ali não dá para mim. É lógico. Você sabe o que é que dá para você. Eu acabei de dizer. Vai ter lugares que minha mulher marcou onde vai que eu não vou. Vai ter lugares que eu vou e que eles não vão. Cada um sabe o seu limite, até onde vai. O que não dá é para a gente ficar. É muito ruim isso. É porque queima filme para os crentes. É esses crentes que tem que ficar isolado, porque não consegue conviver em sociedade. Aí, para esses crentes, eu fui dizer: não, vai para a igreja todo dia, vai para a igreja, vai dormir aqui. Passa o dia lá, seria apoio, culto, concílio, setec. Se você não conseguir ir em sociedade, conviver, sem lutar goela abaixo a sua fé nos outros, é melhor você ficar aqui por um tempo. Até você amadurecer e conseguir viver em sociedade. Entendeu? Agora, bebê, fala. Não, fala. Fala. Eu assim, porque eu vim de uma igreja onde era aquele que passou, vamos falar, você não está falando de chato, mas era aquele, esse pastor era simples. E aí, querendo ou não, a gente carrega um pouco, né, daquilo que passou. E aí, na pandemia, a gente veio consumir muito, todo mundo, né, internet, e eu comecei a ver vários tipos de pessoas. E aí, quando acabou a pandemia, eu enlouquecida, fui para Reizinho, né, fui para lá e acertou o pastor, acertou cheio de pastor. E aí eu cheguei lá, mas toda assim, cheia de dedo, toda coisada, cheia de dedo, e Reizinho daquele tipo, você sabe. E aí Reizinho, eu vou dizer para onde? Mas por que você está me dizendo?
Porque você estava acostumado com o pastor que queria mandar em você. Aí ele, não vai parar, não sei o que, eu toda coisada. Isso passou por tudo, não sei o que, mas já conheci ele aqui. E aí eu vivi essa questão do ativismo sem saber, porque já mudava, já caminhava naquele há muitos anos. E aí ele me ensinou. Só que assim, eu não aceitei no começo, porque eu era daquela de quase uma mamateira na igreja. Eu achava que aquilo era Jesus, sabe? O tempo todo fazendo, trabalhando, fazendo, tudo. E aí ele me ensinou. E não precisava estar o tempo todo na igreja e tal. Foi ensinando. Marta, né? Só Marta. Trabalhando. Esquecendo a boa parte. Olha, não precisa ver a Bíblia, aquilo, não, chega aqui. Aí quando eu lembrei disso, eu queria falar isso lá no começo. Mas aquela história, minha irmã, chega aqui, segunda tu está no jardim, terça-feira tu está no sermão, quarta-feira tu está no culto, chega de tarde, está na oração. Não, você não faz nada, não trabalha, não busca, é de sua família, né? Aí ele ficou me orientando, olha, vai cuidar dos meninos, não sei o quê. E eu me orientando o tempo todo. E aí, 3 anos ele naquela orientação. Ela empreendeu o que você falou. Mas realmente só faltava proclamar, gente, uma orar na igreja. Deus lhe deu a bênção de você ter encontrado um pastor bom. Ele, como eu tenho saudade dele. Ele é um pastor que eu amo muito. O pastor que ama a ovelha, ele quer a ovelha livre para se alimentar. O pastor que quer mandar na ovelha, ele fica botando as cercas do mundo todo e fica manipulando você. Tem muito pastor que, para se valorizar, fica ali manipulando. O tal do não pode, você tem que autorizar tudo. Mas o pastor que ama quer você gordinha, cheio de lã, tosar e ferida a vida. Quando você fica só ouvindo internet, sermão, e trabalhando na igreja, é feito Uli é uma líder que eu tenho lá na Record, foi daqui comigo, né? Alguns de vocês conhecem. Ela é a reitora do meu seminário lá. E ela fala com os pastores, né? E teve um dia que ela foi dar uma palavra, aliás, foi lá na Getsemane, a primeira vez que ela falou isso foi lá na Getsemane. Ela foi pegar lá no passado Dia das Mães, eu acho, e ela disse isso, mas eu vejo ela repetindo muito com os pastores. Ela diz assim, cuidado, pastor, se você está cozinhando muito, não quer dizer que você está comendo, não. Ela tem essa frase, porque ela fala com o seminarista, né? Acaba que está cozinhando, eu estou aqui, eu não estou me alimentando da palavra. Eu estou aqui conversando com vocês, eu tenho um versículo que eu estou dizendo para vocês, é como se eu estivesse cozinhando para vocês. Não significa dizer que eu estou me alimentando. Então tem muito líder de igreja, muito obreiro aqui da igreja, que passa o dia na cozinha, fazendo coisa, mas não está se alimentando. Líder e pastor tem mania de achar que porque está trabalhando na igreja, está adorando. Não está, é só Marta, e perde a melhor parte. Maria estava aos pés de Jesus, a parte de adorar o Senhor, a parte de estar aos pés dele, aprendendo com ele, andando com o sábio. Maria literalmente andava com o sábio. Jesus chegou, foi aos pés de Jesus, que era assim que o aluno ficava com o mestre, enquanto eu estava trabalhando. Então eu quero animar vocês a parar de trabalhar um pouquinho e parar de ficar ouvindo a internet um pouquinho para andar com o sábio, para se sentar com o sábio, para tomar um café com ele. Vem. Agora eu quero fazer uma provocação final, e aí pode ser que dê tempo de repente conversar mais um pouquinho. Já que já com o microfone. Então não, tá. Tudo direito, tá. Pronto. O pastor, como o cara colocou, né, eu também conheci o pastor assim. Inclusive, ele vai exatamente na contramão disso que você falou. Sabe por quê? Quando você diz, não, você tem que viver, tomar um café, vamos dizer, almoçar, então passar um final de semana. Esse pastor que eu conheço já diz o contrário, tipo assim, como se não desse ousadia, vamos dizer assim, tipo que seria uma ousadia, entendeu? De ter esse convívio, justamente que é para, tipo assim, que ele quer manter a distância. Deixa eu ver se eu coloco de acordo com o que eu quero falar. É assim, por exemplo, o pastor tem aquela postura, né? Assim, no culto, no que não coloca. Mas quando você. Eu conheço um pastor que, inclusive, a gente passou o carnaval junto. Comecei a andar mesmo com ele com a família dele, né? Ele, a esposa, a filha. E esse pastor que eu estou falando, que convive com a gente, inclusive essa daqui também, então,
Ele tinha uma visão dessa, né? Porque está alimentando a gente, tem que estar aprendendo. E esse outro que dividia com ele, que tinha um pensamento diferente, ele criticava, dizendo assim, como que a gente ficasse assim, com libertinagem, está entendendo como é? Já entendi. Para ele tinha que ter aquela postura e a gente tem que conhecer ele daquela forma, e na convivência, aí a pessoa pode assim ter liberdade. Mas é normal isso, mas isso não é só o pastor não. O juiz de direito tem isso, um médico muito famoso tem isso. A pessoa que é insegura, seja qual for a profissão, e o pastor é como mais uma, a pessoa que é insegura quer manter a distância. Porque quando você tira a distância, você vê quem ela realmente é, e não a máscara, não a pessoa. Né? Mas isso não é de Deus não, de Deus é você se mostrar como você é. E a gente é tudo igual. Ele acha que a pessoa não tem direito a isso, né? Isso está errado, né? Aí você vai dizer outra coisa? Eu vou dizer outra coisa assim, com relação à questão sobre Jesus, né, que ele andava, convivia com prostituta, com um monte de coisa, mas como você mesmo colocou, que ele veio justamente para essas pessoas, né? Porque eu passei uma situação lá no trabalho, quando eu trabalhava, já nesse lugar, eu já me apresentei. Pois bem, aí tinha uma pessoa assim, tinha uma menina lá que trabalhava com a gente, é homossexual, a irmã que era chefe da gente também é, e um monte de coisa, pessoas assim muito ligadas com essa questão de candomblé, essas coisas todas. O objetivo é pergunta, vai precisar e passa aqui duas vezes. Então ela falou o seguinte, aí ela sabia, quando ela era da igreja, ela falou assim, vocês crentes querem ser melhor do que Jesus. Por que critica isso, critica aquilo, e vocês... E Jesus, minha filha, andava com bêbado, com prostituta, com tudo. Eu só disse uma coisa para ela. Eu disse, você está correta. Jesus andava com essas pessoas. Agora, essas pessoas que andou com Jesus, depois que teve um encontro com ele, veja a história. Se continuou roubando, se continuou se prostituindo, não é? Porque andava, mas não era para ficar naquela farda, fazendo aquilo, nem Jesus ficava lá no oba-oba não, mas ensinava o caminho correto, né? E a pessoa que se aproximava de Jesus tinha uma mudança, se transformava. Teve gente que não transformou não. Mas muita gente mas ele veio, não foi para cá, participando de eu entendi o que tu quer dizer. O que eu quis dizer é o seguinte, ele veio, tinha que se aproximar dessas pessoas, mas se ele tinha um intuito, ele tinha um propósito, né? Não é isso? É que aquelas pessoas entendessem e mudassem. Não, eu estou entendendo o que você está dizendo. Mas é mais profundo que isso, porque teve gente que se encontrou com Jesus e não se transformou não, porque cada um tem uma escolha. E Jesus amava até quem escolheu o diferente, quem não escolheu ele. Jesus ama até quem não escolhe. A grande sorte, eu acho que eu captei vossa mensagem. Acho que ela está querendo dizer o seguinte: Jesus era a influência. Aonde ele chegava para influenciar. Eu acho que esse é a grande mensagem que a gente precisa capturar. Nós, assim como Jesus, precisamos também ser a influência. E a roda dos escarnecedores. Veja que interessante. Jesus sentava com bebarrões, com fanfarrões, com prostitutas, com gente que o religioso desprezava, com o intuito de mudar a vida dessas pessoas. E interessante que teve gente que se encontrou com ele e não mudou de vida. Por quê? Porque era religioso. O fariseu, o jovem rico. Olha só. Gente que vivia de domingo a domingo dentro da igreja. Isso. Olha que interessante. Exatamente isso. Né? E a roda dos escarnecedores, que eu vejo que Jesus não sentava, talvez eu pudesse traduzir hoje como a roda dos religiosos. Sim. Essa talvez fosse a roda dos escarnecedores para ele. É isso mesmo. E de fato ele sentava com essa gente, com a escória, mas muitas vezes quando ele sentava ali, ele levantava e aquela turma saía daquele ambiente junto com ele, com a vida transformada de fato. Ele entrava nesses ambientes para trazer influência e não para ser influenciado. Ele não ia pela influência das pessoas, ele ia para influenciar as pessoas.
Eu acho que essa é a grande sacada. Eu acho que foi perfeito. Tanto foi perfeito porque você chegou no ponto que eu quero terminar com esse ponto, que é o seguinte: Jesus chegava para influenciar as pessoas, mas ele influenciava amando. Ele não influenciava julgando. O religioso é o que julga, é o que é ponto dele, é o que diz: você precisa se transformar. Ele entra na casa de Zaqueu e não faz nenhuma Vai nada, ele vai jantar. Ele vai jantar. Ele vai jantar. Essa que é a grande sacada. Quando você vai amando, aí as pessoas que quiserem vão lhe procurar para se transformar. Quando você vai para transformar alguém, que não é o seu papel, é o papel do Espírito Santo, aí você é religioso, é legalista e é chato. E normalmente você está julgando as pessoas. E você não está sendo sábio. Como é que eu quero terminar? O versículo diz, eu vou ler de novo: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Como é que eu quero que vocês vão dormir hoje? Eu quero que vocês vão dormir orando o seguinte: Senhor, faz-me sábio, para que alguém queira andar comigo e eu influencie em amor. Porque a gente também tem mania de é para andar com sábio. Quem são os sábios que eu vou andar? Então você só procura receber do sermão, receber do pastor, receber do músico, receber do professor, receber do líder, receber, quer saber quem é o sábio para poder você andar. A pergunta é: quando é que você vai querer ser sábio para que as pessoas andem com você e você vai influenciar por amor? Tu estás entendendo o que eu estou querendo dizer? Esse é um ativismo bom, o ativismo de você buscar a sabedoria de Deus, para que quem anda com você seja influenciado por você por osmose. Mesmo que você não queira, ele vai ser influenciado por você. Aliás, é melhor quando você não quer, quando não é intencional, quando é natural do relacionamento. Eu queria que vocês orassem assim: primeiro, Deus, com quem é para eu andar? Eu preciso gastar tempo com quem? E como eu quero que o Senhor me melhore para que as pessoas que gastem tempo comigo também sejam abençoadas? Estás entendendo a minha missão hoje aqui, qual é? A minha missão é fazer com que você tenha por prioridade relacionamentos. Caminhe com o sábio para se tornar sábio, se torne sábio para influenciar outras pessoas a serem sábias, e sejam inteligentes para não partir o pão com os tolos. Você vai ter que conviver com todo, mas você não parte o pão com ele. Você não vai ter que sentar na roda com ele e fazer dele a sua intimidade. Se a gente conseguir fazer isso, a geração da gente vai mudar. Vai mudar completamente. Vai mudar como a gente faz evangelismo, vai mudar, a vida da gente vai mudar completamente. Não tem jeito. É isso. Amém? Mais uma vez, está tempo? Você que diz, eu estou com você. Vamos lá. Eu sou obediente, né? Até você me liberar, eu estou aqui. Boa noite, pastor. Bem rápido a minha pergunta, mas fica aqui o questionamento de nós enquanto igreja. Quando nós mandarmos os nossos missionários, os nossos pregadores do Evangelho, para evangelizar as classes menos favorecidas ou os escanteados, a gente, enquanto igreja, uma vez que alguém se converte, a gente vai estar preparado para receber esse pessoal? Eu não sei quem é a gente na sua pergunta, mas tem muita gente, muita gente preparada para isso. É quinta-feira, porque assim, os semeadores da Trindade são na segunda, na Recon na quinta. Na quinta-feira mesmo, lá na Recon, os semeadores vai ser justamente a evangelização de travestis, de prostitutas, de garotas de programa, para preparar a igreja para receber essas pessoas, para evangelizar essas pessoas na rua. Tem um ministério lá da Catedral do Calvário em Paulista que já faz isso. A gente está aprendendo com eles, levando para a Recon, porque a gente tem pessoas, o corpo de igreja é muito grande. Então tem um que fala feito escudo bem feito eu, tem um talentoso artista como o André, tem quem vai cuidar desse tipo de pessoas, tem gente que vai cuidar. A gente serve para todo mundo aqui vai trabalhar em alguma área. E a igreja precisa se preparar para isso. Precisa se preparar para isso. Amém. Para encerrar, eu queria fazer uma pergunta. Faça. Não sei se. Eu posso terminar cantando? Pode. Eu já pedi para o André preparar o violão para ele cantar uma música. A minha pergunta é: você aconselha que os crentes, as pessoas, a igreja,
seja um pouco bereana, ou seja, tenha um pouco do povo de Bereia, porque é chegado um tempo em que Jesus nos alerta que virão muitos falsos mestres, falsos profetas, né? E gente que fala bonito, e gente que sabe influenciar. Não sei se não influencia pouco, mas sabe influenciar. Então, é importante, você acha que isso é importante? Aconselha que eles façam isso? A pergunta de Silvino, porque os crentes de Bereia, os crentes que iam conferir se o que Paulo estava dizendo estava nas Escrituras, né? Mas para você ser assim, você precisa conhecer as Escrituras. E para você conhecer as suas Escrituras, escola bíblica dominical. Não tem outra solução. Ou escola bíblica dominical, ou curso ministerial. E é só isso. Porque se você for fazer o CETEC, é ruim, porque é tão profundo que você não vai entender. Tem que ter base bíblica primeiro. É estudar a Bíblia, é ir para a escola dominical. Se você pode contratar professores. Marta também dá aula particular. Se quiser contratar Marta, pode. E vai ter outras pessoas para lhe ensinar a Bíblia. Você conhecer a Bíblia. Pastor, eu tenho dificuldade para ler a Bíblia. Não tem problema. Se você tem TDAH, não consegue ler, ouça a Bíblia. Ou você tem o áudio da Bíblia. E o povo fica lavando o prato e ouvindo a Bíblia. E você pode pegar a aula com quem é melhor do que você. Você pode fazer um curso lá no Jesus Talk. O que não dá é para você viver uma vida cristã terceirizada. Eu creio no que Dom Paulo diz. Eu creio no que o reverendo André diz, no que Silvino diz. Não. Eu quero saber no que eu creio. Eu conheço e creio, e prossigo em conhecer, né? Isso é bacana. Amém. Eu creio nisso. Bom, tem quantos microfones? Tem 2 ou 3? Tem 2? Não, porque eu canto Nívia cantando. Então vai ser Nívia cantando e eu entrar. Eu vou aparecer na filmagem. Eu vou tocar no Oveixo depois de uns 30 dias. Posiciona a câmera aí. Vamos ficar em pé para vocês cantarem comigo? Essa é a música que eu tenho cantado essa música em todo canto que eu vou. É a música mais velha do mundo. A música que eu aprendi com o Dom Paulo e com a mãe quando eu tinha, sei lá, 6, 7, 8 anos de idade. Todo mundo vai cantar. Agora cantar não vale. Tem que cantar e tocar. Agora não vou bateria nessa música não. Essa não pode ter bateria. Bota assim. Sério, você vai cantar, porque você sabe a letra, mas eu não quero que você cante. Eu quero que você ore essa música. Ore essa música. Cantei quarta-feira, vou cantar de novo hoje. Meu filho está cantando em todo canto. É a música de quem quer que Deus transforme. Vamos lá? Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Como tu queres, Senhor amado, tu és o eu sou o vaso, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Amém, queridos. Olha, eu queria agradecer muito
a presença de Ivan Duário, mas principalmente a de você.